Olá, querida internauta, queridos telespectadores. Nós estamos aqui de volta com o nosso programa Conversas na Varanda. Meu nome é Silvia Jerusa, sou terapeuta familiar e de casal. E hoje, como não poderia deixar de ser, estamos às vésperas de um dia muito, digamos, internacionalmente comemorado. Não internacionalmente, não, brasileiro. Dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu pensei em falar de amor romântico, de amor, de relacionamentos, que é a minha área de atuação. E eu vou falar um pouco sobre amor romântico hoje, especialmente para você. Mas antes, eu sei que o Dia dos Namorados é, na verdade, uma data muito comercial, muitas pessoas dizem isso, porém, para as mulheres é uma data super, hiper importante. E você, homem, se tem namorada, se tem esposa principalmente, porque mesmo sendo esposa, as mulheres esperam ser as eternas namoradas de vocês, não as decepcionem, dê um presente, mande cartão, mande flores. E às vezes quando eu estou dando uma palestra, eu digo, olha, se você diz assim, eu tô liso, tô sem dinheiro, rouba a flor do vizinho, sei lá o quê, vai lá no parque, faça alguma coisa. Mas a maioria das mulheres gosta de flores. Então, não deixe de fazer algum ato. Aí você diz, mas eu não sou um cara romântico, eu não gosto dessas coisas, mas a sua mulher gosta. Então, tente fazer isso para o bem do seu relacionamento. Mas eu queria falar um pouco sobre relacionamento, porque, na verdade, inclusive é um livro que eu vou estar lançando brevemente sobre, chama-se Nos Laços do Amor, e eu fiz um estudo sobre como é que surgiu esse amor romântico, esse amor que todas as pessoas, quando casam, quase todas, esperam que esse amor perdure para sempre. E até hoje, por exemplo, você pode estar casado há 20, 30 anos e a pessoa com quem você está casado ainda espera esse romantismo. Ou você e a sua mulher já se decepcionaram, estão juntos por comodismo. E esse amor que é tão cantado na mídia, tão cantado nas novelas, se bem que hoje em dia as novelas estão bem pessimistas. As novelas de hoje só falam de traição, só falam de... não estão mais tão românticas como antigamente. Mas o amor romântico, até o século XIX, ele não existia. Os casamentos eram feitos como... eram assuntos comerciais, eram feitos como transações comerciais. Daí também a virgindade da mulher era super importante, porque no amor romântico, os casais, no casamento, os pais se reuniam, às vezes prometiam às meninas desde pequenas, para poder dar a elas um aumento à família das finanças. Então as mulheres eram, na verdade, um comércio. E elas casavam para procriar. O casamento era só para procriação. Depois que procriava, inclusive hoje no Oriente Médio ainda tem alguns países onde depois que o casal tem filhos, depois que constitui família, ele já nem dorme mais no mesmo quarto, não tem mais relações sexuais, não, porque as relações sexuais são para procriação. Aliás, esse é um assunto que depois a gente vai abordar, que na verdade... a partir do cristianismo, também até mesmo a relação sexual entre o casal foi tida para somente com o objetivo de procriar. Mas o amor romântico, antigamente, até o século XIX, não existia. E aí começou a surgir o homem desencantado com o campo, desencantado com a política, depois da Revolução Industrial, e o homem começou a se voltar para a família. Porque uma coisa super interessante também, que hoje a gente pensa muito nos filhos, o que a gente vai fazer com os filhos, como é que a gente vai cuidar dos filhos, mas até o século XVIII, comecinho do século XIX, a família, os filhos não eram tão importantes. Inclusive as crianças, depois que nasciam, iam para a ama de leite, ficavam com as babás, às vezes até em uma outra casa, a mãe nem tomava conta, tinha um grande número de morte infantil, porque as crianças não eram bem cuidadas, não havia higiene. E quando o homem começou a se voltar para a família,
porque se decepcionou com a sociedade, se decepcionou com a política, com o sistema governamental, se decepcionou com, inclusive, as finanças, aí foi que os filhos começaram a passar a ter importância dentro da família. E o amor cortês nasceu, na verdade, os cantores, né, as canções começaram a ser feitas, livros, existe um orador romano chamado Ovídio, que ele escreveu um livro muito interessante, pequenininho, você pode até adquirir, chama-se A Arte de Amar. Mas interessante, é um livro muito bonito, mas esse livro não foi escrito para os maridos. Esse livro foi escrito para os homens, ensinando-os de como prender uma amante. Muito interessante. Porém, você hoje, no século XXI, quando você ler esse livro, você vai usar com a sua mulher, ou com a menina que você quer conquistar. Não vai usar com a amante. Mas esse livro foi escrito para como que você pode conquistar e manter uma amante. Por quê? Porque naquela época, inclusive em Roma, era inclusive desonroso, vergonhoso o homem se apaixonar pela sua esposa, porque ele casava com o único objetivo de ter família. Na verdade, os filósofos achavam, eles eram tão anti-mulher e anti-amor, que eles achavam o seguinte, que o amor com o amor que o homem deveria se casar, que o verdadeiro filósofo, se fosse ensinar filosofia, para ser um filósofo puro, ele não poderia ter relacionamento com a mulher. Platão dizia que a mulher, esse bicho tão mal educado, não tem absolutamente nada a oferecer aos filhos. Por isso também, tanto na Grécia, os filhos com 5 anos de idade eram tirados, e em Roma, eram tirados da sua família e eram educados pelo governo. E em Roma, os meninos eram educados pelos filósofos, ou por seus tutores, seus mentores, não pela mulher. Para os primeiros filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão, inclusive Rousseau, escreveu um livro chamado Emílio, ensinando a um personagem fictício, como é que deveria se tratar uma mulher, e olha, é um absurdo. Eles eram bem anti-mulher, bem sexistas e machistas. Então, o homem em Roma deveria se envergonhar se ele se apaixonasse pela sua própria esposa, ou por qualquer mulher. Inclusive, o amor romântico tem essa característica, a paixão tem essa característica, de que é sempre algo sofrido, algo que não se concretiza. Nós temos uma história verídica de Abelardo e Heloísa. Abelardo era um professor de filosofia, não era padre, não era nada, mas havia feito, os professores de filosofia naquela época faziam voto de castidade, e ele se apaixonou por uma aluna sua, chamada Heloísa, que era uma menina. Naquela época não se podia ensinar as mulheres nem a ler, nem a escrever, nem a pensar, principalmente filosofia, religião, etc. E a Igreja Católica era muito forte naquela época, e Heloísa, ela foi para um convento. Geralmente as meninas com 12, 13 anos, as meninas só tinham 2 opções, ou casar ou ir para um convento. Não podia, como hoje em dia existem muitas mulheres solteiras que saem por aí. Não, você só tinha 2 opções, ou ser dona de casa e mãe, ou ser freira. E Heloísa foi mandada para esse convento, mas ela era muito rebeldinha e acabou indo embora com 15, 16 anos para a casa do tio, que vendia relíquias, inventava relíquias, etc. Inclusive, você pode ver essa história verídica num filme chamado Em Nome de Deus. Muito interessante esse filme. E Heloísa se apaixonou pelo seu professor de filosofia. Claro, ela é muito bonita, ele é muito bonito também. Se apaixonaram. Pois bem, o tio, com muito ciúme, e aí eles começaram a sair. Ele ficou com muita culpa, porque ele tinha prometido a Deus que não teria mulher nenhuma na vida dele, que a filosofia seria o único objetivo da vida dele. E ele era professor, se não me engano, também de religião. E o que foi que aconteceu? O tio de Heloísa arrancou ele dentro da casa dele, do Abelardo, castrou Abelardo, e a Heloísa, para poder, pelo menos, como ela era muito apaixonada por ele, foi ser freira, mas com o único intuito de não ficar, não ter outro homem a não ser Abelardo. E Abelardo não quis mais ficar com ela, porque, embora elas tiveram um filho, porque ele se sentiu culpado diante de Deus, Então, essa história é muito contada. Abelardo e Heloísa é um exemplo de uma paixão, de um amor impossível. Então, o amor romântico, ele na verdade, ele habita e ele traz para o nosso imaginário essa concepção de que
É impossível, não pode existir Romeu e Julieta. Inclusive, temos muitas charges. O que será que teria acontecido?